Olá pessoal, aqui quem fala é a Adélia Miranda, sou treinadora oficial e hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante. Hoje nós vamos falar da sua história. Então, pessoal, o assunto que eu escolhi para hoje é sobre a construção da sua história. Por que, Adélia? Por que hoje você quer falar sobre construir história? Normalmente as pessoas me perguntam, Adélia, eu não tenho uma história interessante, muitas vezes eu quero falar da minha história para as pessoas, mas eu não entendo que eu tenho nada que realmente chame a atenção das pessoas. Olha, o que eu costumo dizer para essas pessoas é que elas estão enganadas. Tá? Todos nós temos sim uma história de superação, todos nós temos sim algo que a gente pode passar para as pessoas e normalmente quando a gente vai apresentar a oportunidade da nossa empresa, o mais fácil de você se aproximar do seu prospecto, o mais fácil de você manter uma ligação, uma interlocução com a pessoa que você está mostrando o nosso projeto é através da sua história. Por que, Adélia? Porque a pessoa vai se identificar com você. Tá? Normalmente a pessoa se identifica com as dores que te fizeram abandonar o mercado tradicional e vir trabalhar no nosso negócio, que é o negócio de marketing multinível, marketing de rede, marketing de relacionamento, enfim, são vários nomes aí que são dados ao nosso negócio, né? Mas a maioria das pessoas fala para mim assim, eu não tenho nenhuma história de impacto, não aconteceu nada extraordinário na minha vida, ou senão eu sou muito novo, eu ainda não tenho experiências que eu posso dizer que eu escolhi estar no marketing de rede por uma questão que aconteceu alguma coisa na minha vida. Na verdade, essas pessoas estão enganadas, tá? Não é bem assim. Todas as pessoas têm um motivo para estar dentro do marketing de relacionamento. Todas as pessoas estão aqui por algum motivo, tá? E eu vou dar para vocês um exemplo que aconteceu comigo esses dias num treinamento. Eu fui passar um treinamento, né, numa cidade aí no Rio de Janeiro e fomos fazer uma dinâmica de construção da história das pessoas e uma menina virou para mim e falou assim, Adélia, eu não tenho como falar da minha história porque eu sou uma ex-manicure. Tá? A minha história não vai motivar ninguém, a minha história não vai inspirar ninguém, a minha história eu sou simplesmente uma manicure. E aquilo ali conversando com ela e abordando a parte teórica, né, do negócio, eu mostrei para ela que a história dela é incrível, uma história incrível. Tá? Por quê? Nós temos elementos que são usados para montar uma história. Tá? E nessa dinâmica eu ensino justamente quais são os 4 elementos que nós utilizamos para criar a nossa história. Não é inventar a nossa história, é simplesmente materializar e ter um contexto a nossa história. Tá? Na verdade, a gente não cria nada. Nós simplesmente organizamos a nossa história e colocamos ela em prática. E pegamos o ponto mais importante da criação dessa história para que ela seja uma história realmente de impacto, onde a gente diz que é criar rapport com a pessoa, onde a pessoa vai se identificar ali com todos os motivos que te fizeram abandonar o mercado tradicional e vir trabalhar. E essa menina, eu falei, tá, vamos lá, vamos conversar. E eu vou dar ela como exemplo hoje para que a gente possa trabalhar esses 4 elementos que fazem parte da construção da nossa história. O que nós vamos trabalhar? Né? Quais são os 4 elementos que nós vamos trabalhar e que sirva para vocês também como um exercício aí em casa, para que você faça também esse exercício de criação da sua história, coloque sua história no papel e você vai perceber que quando você colocar essa história no papel, você vai identificar mais detalhes em cima dessa história e cada dia que passar com a prática você vai melhorar mais e mais durante o momento que você estiver contando a sua história. São 4 elementos. O primeiro elemento é seu histórico. Tá? O que você fazia antes de você trabalhar com marketing de relacionamento? O segundo elemento é o que você não gostava, tá? O que te fez desgostar do que você fazia no mercado tradicional. O que você não gostava? Você não gostava o quê? Você não tinha tempo, você ganhava pouco dinheiro. Então, esse é o nosso segundo elemento. O terceiro é que você encontrou uma solução, tá? O terceiro elemento que você encontrou
como uma solução para sua falta de tempo, sua falta de dinheiro, sua insatisfação com a profissão, seja o que for. Esse é o terceiro elemento, que você encontrou uma solução. E o quarto elemento é como você se sente hoje, tá? Como você se sente hoje. E pegando como exemplo essa manicure, eu conversei com ela sobre isso, tá? Me conta um pouquinho o que você fazia. Aí ela me falou do histórico dela. Olha, eu era manicure, eu trabalhava num salão de beleza, tá? Não trabalhava por conta própria. E aí eu já passei para o segundo elemento com ela. O que você não gostava? Qual que era a sua insatisfação? E ela achou aquilo muito estranho, porque ela acha que a profissão dela, com que ela trabalhava, era algo muito insignificante, mas não é. Existem várias pessoas por aí com os mesmos problemas que ela tinha, né? O que ela me relatou? Que ela ganhava muito mal, que ela não tinha tempo para nada, que no sábado, na sexta e no sábado ela estava trabalhando, trabalhava o dia inteiro, as costas doíam muito, e no final do dia, enquanto estava todo mundo bonito, indo para a festa, indo se divertir com a família, indo passear, viajar, enfim, qualquer coisa, ela voltava para casa com as costas doendo e não conseguia fazer nada, tá? Então nós já temos dois elementos, o que ela era, o que ela fazia antes e as insatisfações dela. Agora, você acha que no mercado aí fora não está cheio de pessoas que ganham pouco, que trabalham para alguém, que não tem tempo para nada, chega completamente estressado em casa, tá? Tá cheio de pessoas. Então as pessoas se identificam com a história dela, sim, né? Ela pode se sentir uma pessoa que ela acha que a história dela é insignificante, que a profissão dela era uma profissão insignificante, mas não é. Não importa qual profissão, tá? No meu caso, por exemplo, eu sou uma advogada. Eu trabalhei durante 10 anos na minha profissão. E o que me fez estar no marketing multinível foi exatamente a falta de tempo, né? Liberdade de tempo, que eu não tinha nenhuma. Retorno financeiro não era um retorno satisfatório para uma pessoa que faz 5 anos de faculdade, 2 anos de pós, começa um mestrado. Eu não tinha aquele retorno satisfatório. Então as pessoas se identificam. A diferença minha para manicure é praticamente nada. Praticamente nada. Os meus motivos eram os mesmos do dela. Os meus motivos que fizeram eu entrar numa empresa de marketing e relacionamento é exatamente os motivos dela. E é o motivo da maioria das pessoas, tá? Agora, tem uma questão muito interessante dentro da criação da história que você tem que se atentar, tá? Desses 4 elementos, qual que você acha que é o mais importante? Que a pessoa vai se identificar mais com você e vai prestar mais atenção no que você tem para falar com ela. Que é, na verdade, o propósito nosso é mostrar o nosso projeto, né? O nosso propósito não é mostrar o projeto. Só que a gente começa contando a nossa história para fazer com que a pessoa se identifique com a gente, crie um rapport, né? E esteja mais disposta a ouvir a nossa proposta de negócio, tá? Então, desses 4 elementos, o histórico, o que você não gostava na sua profissão, o terceiro elemento, que é que você encontrou uma solução, e o quarto é como você se sente hoje em dia. Desses 4 elementos, qual que você acha que é o mais importante? Qual desses 4 elementos que você tem que trabalhar mais durante o momento que você estiver escrevendo a sua história, tá? Qual desses 4 elementos que é o elemento que você mais tem que fixar em cima dele? Vamos ver se vocês adivinham. Vamos lá? O quarto elemento, que é o elemento que você tem que focar 100% da sua energia em trabalhar em cima dele, criar ele bem criado, estruturar, é exatamente o que você não gostava na sua profissão. Porque a pessoa não quer saber como que você se sente hoje, tá? Isso diz respeito a você. Agora, como você se sentia, o que mais te magoava é exatamente o que a pessoa está passando. Que é a falta de dinheiro, a falta de tempo, falta de liberdade com a família, tá? Perspectiva de futuro muito baixa. As pessoas muitas vezes trabalham, são funcionários e tem uma perspectiva de futuro, assim, mínima, tá? Você pergunta para a pessoa, quanto você ganha hoje? Eu ganho R$2.000. Tá bem, você tá feliz? Eu poderia ganhar mais. Tá, mas e daqui 5 anos? Quanto você acha que você vai estar ganhando? Daqui 5 anos, quanto você acha que vai estar ganhando? A pessoa, sei lá, acredito com uns 2.500. Então essa falta de perspectiva de futuro é algo que marca muitas pessoas também e que você pode usar como um argumento na construção da sua história. Pessoal, é isso que eu queria falar para vocês hoje, falar sobre a construção da história, porque muitas vezes as pessoas
As pessoas querem entrar diretamente no projeto, já falar do negócio, ou se não ficar contando histórias, a sua história de sucesso, mas mostrando somente a parte boa do que você conquistou, o carro, a casa, o seu retorno financeiro, o seu volume de vendas. Muitas vezes a pessoa quer ficar falando só eu consegui. E não é a parte mais importante da história. A parte mais importante da história é a parte no que você não gostava da sua antiga profissão, o que mais te doía, o que mais você estava insatisfeito. E é exatamente essa parte da sua história que vai fazer com que a pessoa abra, né, a mente e te dê muito mais atenção, esteja muito mais receptivo para escutar o projeto que mudou completamente a sua vida e vai mudar a dela também. Pessoal, um forte abraço e até o próximo vídeo.